Seja bem-vindo à segunda parte do Bull and Bears. Tal como prometido, olhamos para a situação na Grécia e, Diogo, começando por ti, e olhando para as muitas negociações que ainda estão em cima da mesa, há um deadline até domingo, mas ainda assim há aqui algumas questões que eu gostava que nos explicasses, que é, acima de tudo, parece haver aqui aparentemente uma mudança de atitude por parte do governo grego, e há também na forma, nomeadamente foi formalizado um pedido de resgate ao Mecanismo Europeu de Estabilidade. Tsipras prometeu imediatamente medidas no IVA, nas pensões, e desta vez não apresentou um pedido de empréstimo, um pedido de resgate completo e não apenas um empréstimo. Portanto, há aqui uma série de, eu diria que, pormenores que poderão marcar aqui a viragem, não sei se concordas. Eu concordo. O único problema é que já aprendemos a viver com muitas incertezas e, sobretudo, com muitas reviravoltas do governo grego, porque estamos a falar de uma coalição. Eu ainda hoje de manhã li um comentário do Ministro dos Transportes gregos a dizer que jamais iriam aceitar um terceiro resgate. Eu não sei muito bem como é que é de interpretar essa frase, mas significa que claramente não há um consenso dentro do Syriza sobre qual é que é o caminho de domingo para a frente, ou de segunda para a frente, e o que é exatamente aceitável para a Grécia nas circunstâncias atuais. Havia quem brincasse e dissesse ao longo destas últimas semanas que o grande problema da Grécia tem sido, nestas últimas semanas, um problema de tradução, ou seja, aquilo que se vai dizendo em grego e em alemão e em inglês, sim, depois não é bem traduzido. A palavra help yourself, para eles, tem dois significados e um deles é um pouco esquecido. Mas a dificuldade é, de facto, que para a Europa há uma clara vantagem económica, política e mesmo social a manter a Grécia dentro do euro. Se olharmos concretamente para a situação dos gregos e da Grécia, a discussão já é mais debatível, no sentido em que, na ausência de uma reestruturação drástica da dívida grega, a Grécia, o Estado grego, o povo grego, pode ter vantagem, efetivamente, a sair do euro. E vários assim, economistas... Dívida, Diogo, estamos a ver os juros a 2 anos e daqui a pouco vamos ver a 10. Vemos ali naquela parte final, aquela subida vertical dos juros no mercado secundário. Também é uma questão com a qual o governo tem que lidar. São juros em euros. Ou seja, isto significa que já ninguém acredita, ou já pouca gente acredita, que a Grécia é solvável em euros e, portanto, uma percentagem significativa do mercado considera que amanhã a Grécia só irá reembolsar em dracmas e não em euros. Mas, para resumir, domingo vamos saber se sim ou não Tsipras estava apenas a continuar um jogo do bluff e a tentar obter mais concessões, nomeadamente no sentido de reduzir o peso da dívida nas próximas décadas para a Grécia, ou se estava a jogar um jogo político no sentido de ser obrigado a sair do euro para ganhar ainda mais poder político na Grécia e poder tornar-se um Chávez europeu. Eu, francamente, ainda não decidi qual das duas opções é que é mais credível e penso que, se calhar, nem o próprio Syriza sabe qual é que é o caminho que vai ser seguido no domingo. Portanto, vai ser, de facto, a surpresa desta semana. Eu, enquanto europeu, preferia, obviamente, que a Grécia se mantivesse dentro do euro. Miguel, faz sentido atribuir-se, nesta altura, probabilidades de 60%, 70% de um Brexit? Em meu ver, não faz. De um haircut, sim, fará. De um Brexit, não. Agora, houve um novo termo que começou a circular, que é o grilling, grimbo, que é grimbo, que é Grease on limbo. Grease on limbo. Portanto, que é claramente a situação. Quando agora o Diogo dizia que domingo vamos ficar a saber, eu fiquei extremamente satisfeito, porque essa falta que é já domingo. Andamos nisto já desde janeiro. Portanto, não creio que domingo já tenhamos um desfecho para a situação. Agora, é óbvio que os bancos gregos não podem continuar fechados durante uma eternidade. Para já foi postecipada até terça-feira a abertura dos bancos. Se nós pensarmos no drama que é, por exemplo, sermos apanhados fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo, com o cartão de crédito de repente deixava de funcionar, nem o cartão de crédito, nem o débito, nem nada,
é dramático. E, E agora situação a são saída todos com os gregos. dinheiro também restrita a 1.000 euros. Sim, mas aí faz parte de um mecanismo de saída de capitais. Agora, quem foi apanhado fora do país com estas limitações, gregos que estavam... Há um casal que estava em lua de mel em Nova Iorque e aconteceu, nem dinheiro para pagar o hotel. Faz lembrar o que aconteceu em Angola também. Faz lembrar um pouco que... E dos dólares. Mas em Angola não foi de um dia para o outro, ou seja, Angola já toda a gente sabe quais são as regras do jogo desde há muito tempo e é fácil, ou se joga com elas ou não se joga. Agora, no caso da Grécia, foi de um dia para o outro que se decidiu fechar os bancos, limitar a saída de capitais. Inclusivamente, nós, se olharmos para empresas portuguesas, por exemplo, o caso da empresa portuguesa que exporta também para a Grécia, a TAP, que é exportadora, vende bilhetes para o Brasil a partir de Atenas, em codeshare com a Alitalia ou com outra empresa que faz parte da Star Alliance, que é grega, a Aegean. Ou seja, a Grécia, quando vende um bilhete para o Brasil a partir de Atenas, não está a receber esse dinheiro. Portanto, nós temos empresas na Europa que têm exposição à Grécia. Nós falamos da dívida pública e falamos daquilo que é a exposição dos Estados da zona euro à dívida grega. No entanto, existem mais alguns milhares de milhões de euros, que a última estimativa que eu vi andaria na casa dos 25 a 30 mil milhões de euros, de empresas várias, como a TAP, como outras companhias aéreas e como outras companhias que exportaram, empresas que receberam as suas mercadorias porque o dinheiro está preso em Atenas. Semelhante aí sim. Tivemos, por exemplo, o Presidente da Câmara de Comércio greco-alemã a dizer que os hotéis teriam provisões para 10 dias no máximo. Sim. A comida, portanto, é toda uma série de coisas que sem dinheiro não há... Falavas da banca, Miguel. Há uma probabilidade, independentemente do que sair até domingo e de haver, de ser concedido o pedido de resgate, o terceiro resgate à Grécia, há uma maior probabilidade dos bancos mais pequenos serem comprados ou fundirem-se com os maiores e outros fecharem portas? Porque sim, sabemos que o ELA é que tem mantido aqui artifício estes bancos. O ELA são 89 mil milhões. Se de repente houver a decisão no domingo, talvez, do que é que vai acontecer e se na sequência disso, na segunda-feira, o BCE decidir suspender o ELA e exigir o dinheiro de volta, a Grécia não tem como pagar os 120 mil milhões que deve ao Eurosistema. São 120 mil milhões ao todo. Em termos do futuro da banca grega, é inevitável que o National Bank of Greece, que é a Caixa Geral de Depósitos lá do sítio, vai ter aqui um papel, provavelmente, de aglutinador de alguns bancos. Bancos como o Piraeus, que já antes de toda esta situação estavam numa situação muito debilitada e só sobreviviam com a ajuda do Estado, vão ter que repensar a sua vida. Provavelmente, o que vai acontecer são fusões, falências. Tenho algumas dúvidas, pelo menos não controladas. Agora, fusões, aquisições, é inevitável que aconteça, porque numa altura... E o mercado aos depósitos também muito possível. Se, de facto, se amanhã não, no domingo, não houver uma decisão positiva por parte do governo grego de aceitar e por parte da Europa. Se chegou a falar num bail-in nos depósitos a partir de 8 mil euros. Sim, não, mas é muito possível. É muito possível que, se houver de facto uma saída do euro por parte da Grécia, é claro que os depósitos vão ser atingidos. Isso não há dúvida nenhuma. O setor... um precedente, desculpa só para terminar, eu não acredito que haja depósitos abaixo de 100 mil euros sacrificados. Abrir-se um precedente na zona euro, depois de ter sido dito com... Estou a falar de fora da zona euro. No caso de saída. No caso de saída, acredito. Mas, permanecendo a Grécia na zona euro, não acho de todo que seja possível um bail-in com depósitos abaixo de 100 mil euros. Apenas acima. Nuno, alguém escrevia hoje que depois do reset que a economia grega terá que fazer, a banca também terá que seguir esse exemplo e fazer um reset da banca grega. Sim, apesar disto ser uma tragédia transversal na sociedade grega e na economia grega, obviamente é o setor financeiro que aglutina as atenções e que vai aglutinar as atenções nos próximos tempos, não é? Porque, enfim, a forma de conter esta crise foi, de facto, implementar controle de capitais, fechar os bancos, limitar os depósitos. O que é que acontece? Se, de facto, chegar a acordo, enfim, a probabilidade, e eu continuo a acreditar, enfim, o otimismo é uma condição humana que nos assiste e, portanto, eu também continuo a acreditar que a Grécia vai ficar na zona euro e que vai ser encontrada uma solução. Se de facto não houver acordo, mesmo que haja acordo, temos depois um problema operacional que é até o dia 20 de julho, ou seja,
a aceitação dos termos de um novo programa terá que eventualmente passar por alguns parlamentos e isto pode eventualmente também demorar mais do que aquilo que era necessário, ou algumas semanas mesmo. E no dia 20 de julho a Grécia deveria reembolsar o Banco Central Europeu e eu não me parece que, se esse reembolso não for feito, que mesmo nessas condições que são extremas, o Banco Central Europeu possa continuar a considerar como bom colateral a dívida grega, a dívida pública grega, e, portanto, aqui o ELA poderá estar em risco. Estando em risco o ELA, está em risco, obviamente, a permanência da Grécia no euro e, enfim, abrimos caminho para todos os cenários, nomeadamente para um cenário muito plausível, que é a introdução de uma moeda paralela. Se, de facto, não chegarmos a acordo, enfim, esse cenário será, então, aquele que é menos desejável e a probabilidade da Grécia sair do euro efetivamente passa a ser muito grande e mesmo maior do que aquela que é de ficar. Porque, enfim, o maior obstáculo da Grécia são de facto as outras democracias e eu acredito que este governo grego tem uma agenda, mesmo com a saída do Varoufakis, que era considerado uma entidade e a sua esquizofrenia negocial, os seus métodos pouco convencionais, podiam ser considerados tóxicos. Podiam ser considerados tóxicos, não é? Agora, a verdade é que a orientação ideológica do Syriza pode não afastar um desejo oculto da Grécia sair do euro. E a partir do momento em que o ELA fica, de certa forma, limitado e começamos a falar de um cenário muito plausível, que é ainda antes da saída, que é um bail-in dos bancos, porque dentro do euro o mecanismo de resolução vai passar por um varrimento da estrutura de capital, obrigações, até às obrigações séniores, que são pares com depósitos, e, portanto, os depósitos acima de 100 mil euros poderão, de facto, estar em risco. Aquilo que eu acho que se vai passar é uma alteração significativa do paradigma de sentimento que existe dentro da Grécia, ou seja, apesar de eles dizerem que não, o governo não devia aceitar o acordo da semana passada, querem ficar no euro. Mas a partir do momento em que os depósitos possam estar em risco, eu creio que o sentimento da maioria dos gregos face à manutenção do status quo da Grécia dentro do euro pode-se alterar e podemos então estar a entrar num novo processo que é a desvinculação, que não vai ser overnight, não vai ser um evento, mas a desvinculação gradual da Grécia do euro. Depósitos. Nos últimos meses saíram mais de 60 mil milhões de euros de depósitos da Grécia. Portanto, também não há de haver já muitos depósitos. São 130 bilhões de depósitos, portanto, enfim, o dinheiro que podia ter saído e que mais facilmente saiu, das grandes fortunas, das empresas, enfim, já efetivamente terá saído. O dinheiro que não saiu foram pessoas que, por alguma inércia ou por alguma incapacidade, não fizeram ainda. Não? Luís, tem-se falado muito em transigência dos parceiros europeus e o FMI tem estado em destaque. Eu vou pedir à realização que ponha, e eu trouxe aqui uma compilação de gráficos em que mostra essencialmente e vou mostrar isso mesmo agora, os 10 países que mais devem ao Fundo Monetário Internacional, e estes 10 países devem 72,4 mil milhões de dólares e entre eles estão, curiosamente, a Irlanda, Portugal e também a Grécia. Portugal, também de forma curiosa, acaba por dever mais do que a Grécia, são quase 25 mil milhões de dólares, aqui está em dólares. No caso da Grécia, deve menos de 24 mil, são 23.450 milhões de dólares. Tem havido assim tanta intransigência por parte dos parceiros europeus? Tem havido intransigência de parte a parte? Olha, a União Europeia, como tu sabes, foi construída como um projeto político. E o problema que está na base desta crise foi, desde a origem, não ter havido um mecanismo onde se definisse bem quais serão as responsabilidades dos países que são financiadores líquidos para o projeto europeu e os que são, no fundo, aqueles que são considerados os prevaricadores, mas diria que são os pontos mais frágeis da União Europeia, que necessitariam, em casos de situação extrema, de ter, digamos, um fácil apoio por parte destes países financiadores. Portanto, é natural que o debate, quando falamos por parte de intransigências da União Europeia,
que nunca possamos falar de uma coisa simples. Portanto, é óbvio que, no caso de outros países, foi possível chegar a um acordo, muito embora seja sempre perceptível para todos que não tenha sido uma questão que, em termos daquilo que era a justiça social ou a justiça de solidariedade por parte dos países europeus, fosse aquilo que fosse compatível com o projeto da União Europeia. A questão aqui, e eu já tenho falado nisso, é saber em cada momento com que Europa é que se pode contar. E eu acho que, enquanto Portugal e Irlanda, e também a Espanha em certa medida, porque a Espanha, obviamente, apesar de não ter sido oficialmente intervencionada, fez as implementações das reformas de acordo com aquilo que acabou por ser consensual nesta fase. Eu julgo que a Grécia não chegou a entender com que a Europa é que podia contar nesta altura. Provavelmente, se fosse há 2 anos atrás, teria outro tipo de poder negocial para ter outro tipo de apoio da Grécia. Depois, lá está, e como também já foi referido aquilo, ainda está por saber qual é a verdadeira agenda política do Syriza. Eu continuo a dizer, apenas nos últimos meses o Syriza falou em manter-se no euro antes de ser eleito, e o mandato que obteve dos gregos inicialmente foi para bater o pé à Europa, não foi para sair. Muito bem, estamos sem tempo, da zona euro. Resposta, aliás, pergunta final para apenas sim ou não, ou se quiserem talvez, deadline até domingo. Na segunda-feira estará tudo resolvido na Grécia, Luís? Não, eu julgo que não. Não, longe. Diogo? O caminho estará definido. Não. Não. De todo. Muito bem, nós voltamos a encontrar-nos dentro de 8 dias e nessa altura provavelmente já teremos uma resposta mais certa para esta questão. Já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com o Bull & Bear. Até lá, faça bons investimentos.